Fala pessoal, beleza pura? John Lennon aqui mais uma vez na área. É o seguinte, vocês já ouviram falar em polirritmia? Polirritmia consiste em você usar os membros, mão direita, mão esquerda, perna esquerda, tocando emíolas, né? Ou seja, frases, né? Vou resumir o assunto. Frases com ideias diferentes. Então pode ser uma clave rítmica de um ritmo, por exemplo, pode ser um Ijexá, que para quem não sabe é popularmente chamado de axé, mas o nome é Ijexá. Enfim, pode ser um frevo, um maracatu, e você colocar a ideia da salsa, por exemplo, a clave de salsa numa mão esquerda e colocar uma levada em colcheia na direita, você já está criando emíolas diferentes, né? Você está pegando uma ideia e mesclando com a outra. Isso não é fácil. Para a maioria dos bateristas que nunca estudaram uma coordenação motora, tem muita dificuldade em fazer, mas depois que você começa a estudar, você entende, você vê que é uma coisa que é muito bacana. Inclusive até para a gente fazer solos de bateras, né? E eu gosto de dizer que o batera que estuda coordenação motora e estuda a variação de todos os ritmos, ou quase todos, porque na verdade a gente falar todos é muita coisa, né? Todos os ritmos do mundo, você imagina isso, né? Mas assim, o cara que quanto mais ele experimenta, ainda mais nós brasileiros, dentro desse nosso Brasilzão que a cultura é gigante, muitos ritmos nordestinos, né? Enfim, uma cultura alemã no sul, com uma cultura francesa, com uma cultura de português de Portugal, e deu essa salada com índio, né? E virou essa nossa cultura belíssima, em que é difícil você ver um instrumentista, independente de ser baterista, ou qualquer outro músico, conhecer todos os ritmos nossos do Brasil, você imagina do mundo inteiro. Então a ideia desse vídeo é vocês verem o que eu fiz aqui e ter a curiosidade de querer aprender a ler a partitura. Porque no momento que você lê partitura, fica muito mais fácil de você criar digamos assim, um gosto musical para você estudar a própria polirritmia e querer tocar uma salsa. Você não vai xerocar ninguém, sabe? Você não vai ver o fulano de tal fazendo salsa e vai querer fazer igual. Você vai ter a vontade de aprender as variações, né? É a cultura daquele país, né? Como a nossa, por exemplo, é o samba, e muitos brasileiros, muitos bateristas, né, falando do nosso instrumento, não tem um domínio bacana de samba. Não precisa tocar no nível super profissional, mas o cara tem que saber o que é e as variações, né? Samba canção, samba partido alto, né? Então o cara tem que ter um domíniozinho, tá? Então vamos lá, sem mais delongas. Eu coloquei esse MD sendo a mão direita, tá? Essa aqui são frases diferentes, né? E essa aqui, no caso, ela tá soando como um samba teleco-teco, né? Para quem... Eu não vou ficar entrando em detalhes, porque eu já imagino que quem tá assistindo esse vídeo não é mais iniciante, é o cara que já sabe tocar um pouco. Então, recomendo, pega essa partitura, tira um print aí da tela agora, vou deixar até parado aí, ó. E se divirta tentando fazer essa polirritmia. MD é mão direita. Quando você vê esse asterístico aqui, é o ride, tá? Então, ride é o asterístico. Aqui a gente sabe que é o surdo, né? Como a maioria dos professores dizem. Ride novamente, surdo novamente, tá? Então, ele fica variando no primeiro tempo, ó. Já vou direto ao ponto. Duas colcheias. Aí vem para o surdo fazendo semicolcheia, colcheia, semicolcheia e assim por diante para as outras. Então isso aqui seria mais ou menos assim, ó. 3, 4. Não sei se está dando para vocês ouvirem, né? Eu estou batendo caneta aqui, tá bem baixinho. Vou subir meu volume. Vamos lá. 3 e 4 e... Isso aí que vocês estão vendo escrito aqui é essa divisão rítmica que eu acabei de fazer esse sonzinho aqui. Só que, é claro, a gente está falando de bateria. Então, volto a dizer, aqui é o ride, aqui é o surdo, aqui é o ride, aqui é o surdo. Eu poderia pegar essa partitura e sentar ali na bateria e tocar, mas a ideia é criar a vontade de vocês estudarem a partitura. Eu estou com vontade de fazer um curso só para quem quer aprender a ler partitura, para poder conseguir ler todas as variações com facilidade, tá? O segundo aqui é o bumbo. Você vê que o desenho do bumbo tá todo igual, tá? Todo igual. O terceiro é a marcação. A marcação tá toda no chamado contratempo. Quem estudou um pouquinho de teoria musical sabe do que eu tô falando. Ele fica tocado no tempo fraco.
Tempo forte, tempo fraco, tempo forte, tempo fraco, tempo forte, tempo fraco, tempo forte, tempo fraco. Então a nota ela sempre é tocada no tempo fraco, né? Então no caso aqui a marcação vai ficar sempre no E, né? Falando de bateria. Então 1 E, 2 E, 3 E, 4 E, tá? A marcação aqui no caso é a perna esquerda, tá? Para quem é destro. Mão esquerda é o ME, vai tocar todo na caixa. Se você tiver aí um tamborim, se você tiver um bloco sonoro, você pode fazer também, tá? Você pode deixar, você vê que a mão direita, no caso aqui, eu considero ser o mais difícil, apesar de ser uma polirritmia relativamente fácil, porque ela toca ride e varia no surdo, tudo isso é a mão direita, você toca ride, surdo, mas fazendo esse desenho rítmico, tá, 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 tá. O bumbo fica tum, 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 né? Direto. A marcação fica 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, 2, 3, 4, né? Agora, entender a gente até entende. O negócio é conseguir tocar essa questão toda da polirritmia simplesmente sem eu sentar ali e tocar. Ou seja, você olhar, entender as divisões, é que eu estou ajudando vocês, e você estudando parte a parte. Eu recomendo você pegar a condução e colocar com o bumbo, né? Coloca a condução com o bumbo. Encaixou essas duas partes, aí depois você tenta sem a condução, bumbo com chimbal. Depois você tenta caixa e encaixa com a condução. Ou seja, pegando as partes separadas e depois indo juntando, deixa o chimbal por último, né? Pega isso, isso e isso. No final das contas você coloca isso. Enfim, a ordem que você vai é meio indiferente. Eu iria dessa forma que eu expliquei. Tá bom, pessoal? Então, quem quiser aprender... Desculpa aí minha notificação. Quem quiser aprender a ler partitura, eu estou pensando em fazer um curso para iniciantes de leitura de partitura para poder dar um incentivo. Se alguém tiver um interesse, eu sei que o canal é muito pequeno. Já aproveita esse momento também desse vídeo mais falado do que tocado, né? Na verdade a gente não está tocando nada. Para pedir desculpa a vocês, o canal é assim realmente muito humilde, mas a intenção é muito nobre, né? Às vezes eu tento fazer alguma coisa na bateria acústica, o som fica ruim, fica muito... eu não tenho nenhum trabalho, sabe? Eu não tenho microfone, eu não tenho qualquer tipo de edição nos meus vídeos, né? Eu só coloco aquela edição básica de legenda algumas vezes, né? Mas edição mesmo de poder botar essa partitura aqui, eu tocando na bateria, eu não tenho, tá? Então a ideia, mais uma vez, aqui no canal é incentivar aqueles caras que estão aprendendo ou a galera que já sabe e, por exemplo, quer aprender partitura, como é o caso aqui, tá? Então o comentário de vocês é importante, as curtidas de vocês são importantes até para me incentivar. E por várias vezes eu pensei em não fazer mais isso, porque eu já trabalho dando aula há muitos anos. Então assim, eu não tenho necessidade, isso aqui não me gera renda nenhuma. É um trabalho que eu faço porque me pediram, né? Alguns de vocês me pediram para poder dar essa força. Só que assim, a gente precisa ter um mínimo de incentivo. E esse incentivo não é financeiro. Claro que o financeiro é importante, né? Eu não sou rico, pelo contrário, estou na luta. Mas o incentivo de, pô, valeu, cara, ó, pô, tô acompanhando lá, tá bacana, isso aqui não foi tão bom, pô, por que tu não melhora aquilo? Posso te ajudar com alguma coisa? Tudo isso sempre é bem-vindo, tá bom, pessoal? Desculpa aí falar demais um pouquinho nesse vídeo, mas para você que já lê partitura, tenta fazer aí, ó, mão direita, bumbo, marcação, que no caso é mão esquerda, marcação com o pé esquerdo e a mão esquerda na caixa, tá? Lembrando, pode ser o bloco sonoro, pode ser o cowbell, pode ser o tamborim, beleza? Um abraço aí.